Fala aí pessoal, Ronaldo, sócio aqui da escola. Hoje o nosso assunto é um assunto importante pra caramba. Quero falar com você sobre a diferença entre olhar mercado financeiro e olhar mercado bancário quando você fala em carreiras, ingresso, recolocação ou então uma transição de carreira. Tem uma diferença muito grande e nesse vídeo nós vamos falar aqui papo bem aberto de brother mesmo sobre esse assunto, tá? Se você acompanha nosso conteúdo nas redes sociais, você deve ter visto muitas vezes eu falando sobre o grande leque de oportunidades que tem além das agências, né? Então nesse vídeo agora eu vou tentar quebrar um pouquinho na cabeça de vocês aquilo que na minha opinião é um dos grandes erros de quem tá buscando oportunidades, que é olhar para onde todo mundo olha. Claro que você tá passando numa rua, indo na casa da namorada, do esposo, do namorado, indo na casa da mãe, do pai, na faculdade, indo treinar, indo jantar fora, você vê agências. Então você tá acompanhando ali, fala, pô, que bacana, cara. Bradesco, Itaú, Santander, Sicoob, Sicredi, pô, legal, tem opções. Mas o mercado financeiro não pode ser visto somente como bancos de agência. A agência é um ponto de atendimento, é um posto físico. Natural que você tenha ali um olhar para elas, porque elas são muito comuns. Você está o tempo todo dentro do contato. Você conhece alguém que trabalhou, que trabalha, você vai na agência como cliente, já foi, enfim. Você mora perto de alguma. O mercado ele é muito além de bancos, ele é muito além de agências. Nesses bancos que tem agência, existem várias áreas internas, muitas áreas internas que você pode trabalhar. Só que esse aqui é um assunto para um outro vídeo. Minha provocação hoje não é falar de áreas, falar sim de modalidades de instituições financeiras que você pode trabalhar. Quando você olha, então, ingresso, quero trabalhar muito no banco, Ronaldo, não sou da área, pô, sou propagandista, então eu trabalho no varejo, quero hoje trabalhar no banco, quero fazer carreira no banco. Legal, bacana. Bradesco, Itaú, Santander são excelentes bancos. Cooperativa Sicredi, Sicoob são excelentes casas. Só que você tem que olhar muito além disso. Tá? Vamos lá, você precisa do quê? Do emprego que te dê um salário bacana, um benefício, uma boa possibilidade de crescimento, de uma variável, um bom clima de trabalho, inclusive muitos climas, tá? Em outras casas, outros segmentos e nichos do mercado financeiro são melhores que a agência, que é onde todo mundo vai olhar, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre isso também. De forma geral, é importante você entender a configuração do mercado financeiro. Quando falamos de bancos privados, Bradesco, Itaú e Santander são os maiores, né, do Brasil. Bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banrisul, Banest, Banese, esses todos são via concurso público. Então eu não vou trazer aqui hoje o assunto sobre eles, porque eles precisam do concurso, então não tem como a gente falar tão facilmente que você vai entrar num banco XYZ sem concurso. Então por isso que eu estou focando hoje nos grandões privados, Bradesco, Itaú e Santander. Além deles, gente, que tem de banco hoje grande, que tem agências, você tem regionalmente alguns pólons ali do Agibank, que é um banco digital que tem lojas, você tem o banco mercantil, que tem agências, mas também que não está por todo o país, está centralizado em algumas praças, em BH ele é muito forte, em Minas Gerais. Você tem ali o banco da Ecoval, que tem algumas agências também e polos, né, por todo o país, que é um banco muito forte na PJ. Você tem os bancos, tem o Safra, claro, o Banco Safra, que é um banco ultra tradicional focado no público alta renda e também nas empresas de grande faturamento. Então esses bancos têm agência, tem as cooperativas, Sicredi, Sicoob, Unicred, Viacred, que é do sistema Ailos, tem a Cressol. Então, gente, hoje o mercado é um mercado que te dá muitas alternativas de postos físicos, mas você não precisa estar num banco grande, você não precisa estar numa cooperativa para estar no mercado financeiro. Essas opções, claro que eu te dou total certeza que você vai ter muitas vagas, porque são os maiores, são os players que mais têm empregadores. Naturalmente você vai ter muita gente buscando eles, e são ótimas casas. Eu mesmo trabalhei em alguns desses estados, trabalhei no Itaú, Bradesco, trabalhei no Santander, trabalhei no Safra, mas e os outros bancos que você pode trabalhar, que são bancos que não têm uma agência? São bancos que atuam em plataformas, tem escritórios, tem bancos que têm a própria sede ali, você tem um atendimento comercial, um atendimento através de polos, enfim, cada um tem um modelo de negócio, mas os bancos que estão no mercado, quais bancos que atendem, quais modalidades que você pode hoje olhar no mercado além dos bancões, tá? Então eu falei dos bancos tradicionais, que são os bancões mais conhecidos, cooperativas. Vou falar aqui do grupo dos bancos médios, são bancos que são muito bacanas para se trabalhar, focados na PJ principalmente, e são bancos que muitas vezes são ignorados. Eles têm o foco na PJ, também tem atendimento da pessoa física, todos esses bancos têm back-office, tem área de atendimento, tem área comercial, tem gerente de contas. E por que as pessoas não olham? Porque elas não veem a agência. Quais bancos dessa classificação de bancos médios? Posso citar aqui o Banco Pine, Banco Fibra, o Banco Alfa, que foi agora recentemente adquirido pelo Safra, Sofisa, Daicoval, são muitos bancos. São bancos, gente, que são tradicionalíssimos, Banco Pine, enfim, são bancos que eles têm hoje oportunidades que muitas vezes um banco grande não tem para você que quer começar ali carreira realmente perto de alguém mais próximo. Num grande banco você acaba entrando num ambiente com muitas pessoas e no banco menor você acaba tendo mais proximidade porque são menos pessoas trabalhando, então você pode ter um crescimento intelectual muito mais acelerado num banco de menos pessoas, tá? Você fala, por exemplo, de bancos de investimentos, e não estou falando aqui dos bancos que tem o mercado de capitais, IB, mas bancos que são focados no público alta renda e que oferecem assessoria de investimentos e tem a corretora junto. Eu falo de BTG, falo de Banco Modal, falo da XP Corretora, que é uma instituição maravilhosa, que inclusive contrata pra caramba pessoas que são de fora do mercado que estão começando. A XP cresce sem parar. Gente, é preciso ver o mercado além dos grandões. Tá? Essas casas são casas
que elas podem ser grandes empregadoras, podem mudar a tua vida, mas que são muitas vezes ignoradas ou são ali colocadas de escanteio, e a pessoa só vai buscá-las depois que ela toma um não no grande banco, tá? Eu falei dos bancões, falei das cooperativas, falei dos bancos médios, falei um pouco do banco de investimentos e das corretoras. Ali no XP, tá? Tem a Rico, tem a Toro Investimentos, tem a Warren, tem a Oraman, tem a Guide, tem a Clear. Gente, tem muita empresa bacana. São empresas que elas estão hoje, a Nova Futura, tem a Semi Capital, tem várias, gente. Então, assim, tem Terra Investimentos. Entra aí, põe no Google, maiores corretoras do Brasil. Põe no Google ali, todo mundo fala bastante sobre os números dos bancos. 341 Itaú, Bradesco 237. Põe ali número dos bancos, do Bacen. Gente, vocês vão ter ali toda a numeração dos bancos. Se você não olhar um banco, outro banco, ele fala, caraca, mas eu não imaginei que tinha tanto banco. Pois é, sejam provocadores a vocês mesmos. Assim, mexam todos os dias com o ego de vocês, com o brilho de vocês, para não se limitarem a olhar onde todo mundo olha. Isso é muito importante. Quando você olha, por exemplo, ali, bancos digitais, pô, tem um banco original, que agora é original é focado na PJ, o PicPay, pessoa física, tem PagBank, tem o próprio Sofisa, que tem o Sofisa Direto, que é um banco também digital, tem o C6 Bank, Banco Inter, Nubank, Willbank, Banco Pan, bancos de montadoras. Bancos de montadoras são bancos focados no financiamento, né, de bens daquela empresa. Então, por exemplo, o Banco Honda, ele tem um banco próprio que incentiva a venda de carros e motos da tua rede concessionária. Tem o Banco Toyota, tem o Banco Yamaha, que também é focado em motos, né, que é muito forte a Yamaha, Brasil todo em motos. Aí você olha para o mercado automotivo, tem o Banco Honda, que também faz carros, tem ali o Banco Jeep, tem o Banco que Bradesco por trás do Banco Jeep, né, mas tem, por exemplo, o Banco PSA, que ele é Peugeot, Citroën e o Santander por trás, tem o Banco RCI, que é Nissan e Renault, Santander por trás, Banco Volkswagen, que é o banco próprio, não tem nenhum banco por trás, que ele é o banco de montadora das concessionárias da Volkswagen. Então, gente, banco de montadora, por exemplo, eu não vejo ninguém falar praticamente, é um banco assim, que ele é quase que esquecido, uma modalidade, e ela é muito bacana porque se emprega muita gente. O Brasil sempre foi um país onde o carro ele é muito aspiracional, as pessoas quando crescem, quando estão ganhando um pouco mais de dinheiro, elas entram em dívida por quê? Pelo carro. Então tem que ter um banco por trás. E o Brasil é um país que a cultura de consumo do brasileiro é essa. Vai comprar um carro, quer sair financiado, e por isso o programa montador tem que estar lá. Então, Banco Toyota, Banco Honda, Banco Jeep, CNH Industrial, que é da Iveco, que financia caminhões. Esse mercado é um mercado muito grande. Você tem que olhar ele, tá, gente? Porque você não olhando, alguém vai olhar. E muitas vezes você encontra num banco desse uma condição de trabalho extraordinária. Muito melhor, de repente, do que numa agência, se você estiver focando somente nelas, tá? Então, abra a mente quanto a isso. O que eu quero trazer nesse vídeo é isso. Você tem que olhar o mercado no todo. Aqui eu poderia aprofundar em muitas outras casas. Eu vou falar aqui de adquirentes. Tem a Samap, tem a Cielo, tem a Stone, GetNet, SafraPay. São aquelas maquininhas que também tem soluções de pagamento, né? E cash, que é fluxo de caixa de empresas. Tem ali as adquirentes que eu citei. Tem, por exemplo, seguradoras, que muitas pessoas não olham, que são diretamente ligadas ao mercado financeiro. Por exemplo, Porto Seguro, Bradesco Seguros, tem vida, tem previdência. Produtos muito comuns em bancos e que fazem parte, inclusive, do planejamento financeiro das pessoas, que são comercializados. Ou seja, gente, vocês têm um mar de atuação assim muito maior para ser navegado do que bancões. Então a provocação é, olhe o mercado financeiro, olhe o mercado ligado ao mercado financeiro de uma maneira muito mais profunda e maliciosa. Não se limite a olhar o óbvio, a superfície, porque todo mundo está ali e você acaba se frustrando. Então tem banco de montadora, bancão, banco de investimentos, corretora, cooperativa, adquirente, banco digital, tem seguradoras, tem fintechs, tem FDICs, que são empresas que trabalham focadas na gestão de crédito para empresas, né, que atendem muito bem empresas que são ali bem atendidas pelos bancos, estão já tomadas, e elas oferecem crédito alternativo, que são fundos de investimentos em direitos creditórios, FDICs, que são bem legais para quem tem carreira na PJ, por exemplo. Então, gente, aqui eu poderia ficar 5 horas falando, mas a ideia principal é trazer essa provocação de que o mercado é um mercado muito grande. Quando você olha, por exemplo, o banco de atacado, aqui no Brasil, segmento PJ, ele é bem diferente do que você tem em outros países, porque o Brasil é muito grande, o Brasil tem vários Brasis num só. Então você tem aqui no Brasil o varejo, que é tão bacana aqui no Brasil, que a PJ tem 4 segmentos dentro do varejo. O Itaú, por exemplo, o Santander Bradesco também tem. Por quê? São subsegmentos, porque não tem como falar varejo quando eu pego de 1 milhão até 50 milhões de faturamento no ano. Quem fatura 1 milhão, obviamente vai ter uma atenção diferente do que quem tem 50 milhões. Tem outras demandas. Então, aí você olha o segmento varejo, que vai estar 50 milhões em Itaú, vai em Bradesco também, em Santander um pouco menos. Depois você olha ali o segmento atacado, são grandes empresas. Então você tem o middle market, né, que é o segmento do meio, e tem aí depois o corporate banking. Nesse segmento do meio, por exemplo, middle e corporate banking, tem várias empresas que elas só trabalham no Brasil focadas nele. Então, por exemplo, Citibank e HSBC, que muitos acham que foi embora do Brasil, de fato Citibank foi, o varejo PF foi vendido, né,
o Itaú, a HSBC também deu tchau pro Brasil, mas a operação de atacado, corporate, também está aqui no Brasil. E você tem vários bancos que são focados somente nisso. Aí tem o Banco ABC, Banco BV, Rabobank, que é um dos maiores bancos financiadores de alimento do mundo, que também está aqui no Brasil, um banco holandês. Então, gente, olha o quanto de banco que existe, tá? Quando você olha assim o mercado com a lupa, começa a entender um pouco melhor como funciona a estrutura de um varejo, um atacado, e quem que pode atender os clientes, que você descobre que não é realmente somente os bancos, mas sim empresas que trabalham com serviços financeiros. Você começa a ver a tua carreira assim, abrir um leque absurdo, e isso é muito bom a longo prazo. Pode ser que você tome decisões ousadas que ninguém vai entender, só que lá na frente vão te dar razão, porque o mercado ele é para quem realmente entende a diferença entre olhar bancos e olhar mercado financeiro. Os bancões são atrativos, você pode até ter o objetivo deles, mas não tenha obsessão. Olhe em outras casas, porque de repente o que você quer, salário, crescimento, alternativas de transição e tudo mais, propósito, você vai encontrar numa casa de repente que não é a casa onde todo mundo olha. Galera, é isso, muito obrigado. Agradeço muito e espero que esse conteúdo tenha sido bastante útil para você. A nossa iniciativa é fazer com que vocês entendam de fato o mercado como ele é e cada vez mais vocês tenham essa liberdade, autonomia para tomar decisões de carreiras, tá? Tem coisas que só o banco mostra e aqui nesse canal toda semana tem conteúdo de carreiras para vocês, tá? Estamos juntos, um forte abraço e não deixe de deixar o seu like, tá? Compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo e semana que vem te espero aqui novamente para mais conteúdos. Estamos juntos!